Cordiais saudações, muito obrigado. Uma grande alegria podermos adentrar o seu lar, pedimos permissão e vamos conversar um pouquinho sobre a doutrina da Seite Noye, sobre o ensinamento da Seite Noye, para nos propiciar uma vida melhor, mais plena, uma vida mais saudável. E hoje utilizaremos como livro-texto o livro Você Pode Curar a Si Mesmo, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Quando nós falamos de curar a si mesmo, então nós não estamos propriamente falando de um método terapêutico ou alguma coisa semelhante, mas nós estamos falando de uma forma de viver que nos propicie viver de forma saudável, uma forma de vida mais alegre, mais produtiva, porque quando nós falamos em termos de cura, a cura metafísica, vamos dizer assim, as pessoas normalmente pensam numa cura milagrosa. Até, às vezes, nós próprios usamos esse termo para nos fazer entender. Mas não existe nada de milagroso em a pessoa ser saudável. Então, os bebês normalmente nascem saudáveis. Na maioria dos casos, nascem saudáveis. O que acontece é que quando nós saímos do natural, então aí sim ocorre o adoecimento. Inclusive o corpo ele tem um mecanismo de automanutenção, de autopreservação, de renovação, as células estão sendo substituídas a cada instante, então até o processo de envelhecimento do corpo é uma coisa assim meio contraditória, porque se nós pensarmos, um ancião, ele tem todas as suas células renovadas também, então ele não traz aquelas células desde quando ele nasceu e depois ele foi envelhecendo, mas é que existe a concepção mental de que ocorre o envelhecimento e daí as pessoas acabam, por questão disso, o corpo se apresenta envelhecido. Isso está arraigado no inconsciente coletivo da humanidade. Mas existe até um caso bastante interessante, é um caso triste naturalmente, mas é interessante, nos Estados Unidos, uma jovem que ela tinha um noivo e o noivo então prometeu a ela que ele foi estudar nos Estados Unidos, na França, melhor dizendo, e quando ele retornasse aos Estados Unidos, eles se casariam. E ela tinha mais ou menos 23 anos e ele viajou para a França. Alguns meses depois, ela recebeu uma carta dele dizendo que ele havia se apaixonado por outra pessoa e que eles se haviam casado, que ele casou-se com essa outra moça e que ela reconstruísse a sua vida e rompeu o relacionamento dessa forma. Ele foi um trauma muito grande, essa moça acaba enlouquecendo e ela levou a sua vida num sanatório, foi levada a um sanatório psiquiátrico e todos os dias ela permanecia na varanda à espera do noivo que ia retornar da Europa. Só que essa pessoa com 40, 50 anos mantinha a aparência de 23 anos, porque a sua mente parou. Naquele momento parou nos 23 anos, então todos os dias ela estava vivendo o mesmo dia, até aquele filme O Mistério do Tempo, que a personagem todos os dias ele desperta na mesma situação, no mesmo dia, ele vai repetindo o dia. Então essa pessoa viveu efetivamente isso. Então tudo é questão de concepção mental. Então vamos receber as palavras do livro. Mestre Masaharu Taniguchi então nos diz: toda ideia concebida na mente assume aspecto fenomênico, quer dizer, fenomênico é aquilo que é perceptível, visível, tangível, e se manifesta no mundo da forma. Portanto, para existir a doença é preciso para extinguir a doença, é preciso banir da mente a ideia de doença. Então você que está nos ouvindo, primeira coisa, todos os dias diga, sou saudável, sou uma pessoa saudável, sou jovem, porque normalmente as pessoas associam a velhice. Então você pode se tornar idoso, nunca se torne velho. Associam a velhice com a doença. Então sou saudável, sou jovem, sou vigoroso. Mas, lamentavelmente, assuntos referentes a doenças e medicamentos constituem temas de grande interesse para a maioria das pessoas. Então, veja, as pessoas quanto mais se informam, não uma pessoa que vai se tornar um médico, mas quanto mais se informam sobre doenças, sobre formas de prevenção de doença, a gente pega a revista, como prevenir não sei o quê, uma doença, você vai ler, você fica, normalmente só se fala de sintomas, quer dizer, vai plantando a ideia da doença na mente da pessoa.
Então não fala prevenção muito pouco. E, sobretudo, falam de prevenção com métodos materialísticos. Não se fala, por exemplo, de manter uma atitude mental positiva, construtiva. Isso aos pouquinhos está mudando. Sabe que um dia eu até fiquei bem feliz de ver esse médico se colocar dessa forma, porque ele falava da LER. LER é a lesão por esforço repetitivo. Então é uma doença profissional, normalmente a pessoa que... Digitadores são abatidos por esse tipo de problema, né? Mas existem outros profissionais que fazem aquele efeito repetitivo, então, aí fica com tendinite, por exemplo. E esse médico, ele falava que a pessoa deve buscar um melhor posicionamento ergométrico, buscar equipamentos para apoiar os antebraços, mas aí ele fala, normalmente a LER está associada com estresse. Então não só o estresse muscular, o estresse mecânico, vamos dizer assim, mas o estresse psicológico da pessoa. Então veja, a própria medicina já começa a caminhar para isso, falando de uma coisa que é mecânico. O trabalho do digitador, é claro, ele tem que ler, existe a parte intelectual do trabalho, mas a LER, propriamente dito, ela incide nos movimentos, no caso do digitador, nos antebraços, ali onde estão os tendões que são acionados no ato de digitar. Mas o próprio médico já reconhecia essa influência da mente no físico. Quanto mais pensam e falam em doenças no intuito de obter a cura, mais contribuem para que a doença persista. No entanto, as pessoas se interessam muito em notícias sobre doenças e anúncios de remédios. Isso significa que a maioria está convencida de que a doença existe. Então, aceite ou não, você vai encontrar a afirmação. A doença não existe. E alguém vai dizer, esse pessoal é louco, né? Eu já vi até críticas assim, poxa, esse pessoal da Aceite ou não diz que a doença não existe, mas o hospital está cheio de doente. Claro, nós sabemos disso. Nós queremos dizer o seguinte, que Deus não criou doença. Então, no mundo da criação de Deus, então qualquer escritura, pegue qualquer escritura religiosa, mesmo escrituras filosóficas que tratam sobre a criação do mundo, sobre a criação do universo, não existe nenhum capítulo, não existe uma linha sequer dizendo que o Deus criador ou a força criadora, depende do tipo de título, tipo de tradição, essa força criadora, esse princípio tenha criado a doença. Não existe isso. Nenhuma mitologia que trate sobre a criação. Veja, quando se fala de Adão e Eva. Então Deus vai criando todas as coisas e viu que era muito bom. Então isso aí os antigos, que fizeram os primeiros textos bíblicos, por intuição, perceberam que o universo é uma criação boa, é uma criação perfeita. Por isso Deus viu tudo que havia criado e viu que era muito bom. Então isso é uma declaração de Deus, é a declaração do princípio criador. Então isso foi narrado de forma simbólica ali em Gênesis, mas existe essa declaração. Deus viu que era bom e declarou que era bom. Por isso nós dizemos que as pessoas reconhecem a existência da doença e padecem da doença. Então, primeira coisa, reconhecer que só existe a vida perfeita. Comentários e conversas sobre doenças influem negativamente na mente das pessoas, gerando pensamentos sombrios. Em consequência, as pessoas acreditam cada vez mais que é natural o ser humano adoecer e falam constantemente sobre as doenças e os sofrimentos da doença. Na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, publicada pela Seicho Noye, está escrito assim, pensando-se em saúde na mente aparece a saúde. Pensando-se em doença na mente, aparece a doença. E aí, algumas pessoas podem até questionar. Mas eu não pensei em doença e adoeci. Eu estava em pleno vigor físico e de repente fiquei doente. Mas aí nós vamos analisar a mente dessas pessoas. Então, uma pessoa que está em conflito com outra já está doente. Que está magoada, já está doente. Então, não é simplesmente... Existem aquelas pessoas que ficam... Poxa, eu recebi um ar frio. Aqui, por exemplo, no estúdio está bem quente, lá de fora está meio frio. Então, a pessoa que tem essa ideia de que o golpe de ar frio faz adoecer. Aí ele sai e recebe aquele ar frio, puxa, vou adoecer. Então,
ele pode dizer, pensei em doença e adoeci. Mas outro pode dizer assim, mas eu recebi o ar frio, nem estava pensando nisso. Primeiro, aí existe a ação do inconsciente. Existe a ação do inconsciente, a pessoa não lembrou, mas está arraigado desde a infância essa ideia de que o ar frio faz adoecer. E existe também aquela pessoa que não tem esse tipo de sugestão mental, mas ela tem ressentimentos, ela tem mágoa, ela tem medos, ela tem raiva, ela se autodeprecia. Tudo isso é mente doentia também. Então é uma forma de pensar em doença. No momento que nós reconhecemos o mal no mundo, isso é somatizado, isso passa a fazer parte do nosso organismo e a partir daí ocorre o adoecimento. Porque tudo que acontece e tudo que se projeta, tudo que se manifesta neste mundo é reflexo dos nossos próprios conteúdos mentais. Então, primeira coisa, nós devemos vigilar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, a partir daí, reformularmos esses pensamentos. Por isso a gente convida sempre as pessoas a lerem as publicações, porque existe a coisa que se chama mente da tendência. Então, por exemplo, você está ouvindo que estamos falando, puxa, mas o que ele fala é muito lógico. Gostei, agora eu vou mudar meus pensamentos, agora eu vou pensar positivo. E daqui a pouquinho, acaba o programa, aí chega no dia seguinte, se a pessoa que é perseverante, atravessa o dia inteiro, chega no dia seguinte, quando ele se dá conta, ele está com pensamento negativo de novo, já está com ressentimento de novo. Por quê? Porque existe essa mente da tendência, essa é uma força inercial da mente, por isso a necessidade de treinar a mente, a literatura, a leitura constante dos livros, livros que falem sobre a verdade. A Seite Noé tem as academias de treinamento espiritual, que a pessoa participa do treinamento espiritual, fica 2, 4, 5 dias participando do seminário para recondicionar sua mente. Temos as nossas reuniões, é importante que você não fique simplesmente esperando esse programa, venha participar das nossas atividades também, para reformular os seus pensamentos, recondicionar sua mente e, a partir daí, descortinar um mundo mais amplo, muito mais feliz. E se você quiser mais informações, entre em contato conosco através do telefone 0800 770 2600 ou através do nosso website www.sni.org.br. Aí você vai ter uma gama de informações sobre as nossas atividades, sobre a estrutura da Seite Noé, sobre as nossas publicações, inclusive através do website. Você pode também acessar a nossa livraria virtual. A filosofia da inexistência da matéria e questões concernentes a tratamentos médicos. Seite Noé diz: a matéria não existe. Isso é uma afirmação bastante ousada da Seite Noé e pode dar a entender que isso é um devaneio. Mas a própria física quântica, já no princípio do século XX, nos provou que tudo que nós percebemos como matéria, como esse universo material, ele é uma ilusão. É uma ilusão, como usando a linguagem científica, uma ilusão quântica. Então, todos são feixes de energia, são manifestações de uma energia, de uma substância única que preenche o universo, e mesmo aquilo que nós percebemos como matéria sólida, na verdade não tem solidez. As partículas, se é que podemos chamar de partículas, inclusive alguns dizem que nem é correto chamar de partículas, mas elas estão tão distantes umas das outras como proporcionalmente está um astro do outro no espaço. Então, isso a própria ciência, a física quântica, já nos prova que a matéria não tem existência. E aqui o professor Masaharu Taniguchi nos diz: que aconteceria se a sociedade atual considerasse a necessidade de execrar os conceitos expressos em frases tais como a matéria é vã, os fenômenos não são existência verdadeira, receando que possam destruir a ideologia materialista e prejudicar o exercício da medicina moderna, que tende a dar grande importância à matéria. Então, existem pessoas, isso não é uma coisa prática, a gente não pode divulgar isso. Isso iria atrapalhar o próprio exercício da medicina. Mas o mestre Masaharu Taniguchi continua: provavelmente a sociedade teria de anatemizar todas as sutras do budismo, quer dizer que são escrituras falsas, jogar fora, que são a fonte dessas ideias, e bani-las do país. O mesmo poderia ser dito em relação ao ensinamento da Bíblia, que diz: não andeis ansiosos pela vida quanto ao que haveis de comer ou beber. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Então, aqui, no final das contas, está tratando exatamente dessa inexistência da matéria.
É isso que esses grandes mestres nos dizem. Se a sociedade considerasse esse ensinamento como uma pregação contra a medicina, que se preocupa com a vida quanto ao que as pessoas devem comer ou beber, e um empecilho para as pesquisas médicas, a Bíblia também teria de ser banida do país como um livro proibido. Obviamente, isso seria um absurdo, uma completa insensatez. Então, o que nós propomos, a Seite Onei nunca fala para as pessoas abandonarem o médico, abandonar o tratamento médico. Mas o tratamento médico, ele tem que caminhar paralelo com o despertar espiritual, ele tem que caminhar paralelo com o posicionamento da mente. E, inclusive, o grande médico, ele deveria ser um psicólogo, mas não só um psicólogo, porque a psicologia também vai enfrentar os seus limites, mas um grande filósofo. Não por acaso a psicologia, nos seus primórdios, ela era considerada um ramo da filosofia. Mas o grande médico ele deve necessariamente ser um filósofo que conduz a pessoa ao seu grande despertar. Então a gente fala assim, vamos colocar, a pessoa faz uma ferida, vamos colocar um remédio. O remédio que a gente fala, na maioria dos casos é um antissético. O que vai fazer a restauração é a vida. Mesmo sem remédio, de uma forma ou de outra. Então pode ter alguma infecção, por isso se lava, se coloca um antissético. Mas de uma forma ou de outra, o organismo começa a trabalhar. A pessoa faz um corte, imediatamente já começam a se movimentar as plaquetas para coagular o sangue, para restaurar, para que o sangue não saia. Se fosse uma bolsa de plástico, por exemplo, faz um furo e aquilo vai vazando aquele líquido até acabar. Em se tratando de corpo vivo, já há uma movimentação, a gente não comanda isso, a gente não comanda isso com a nossa mente consciente, mas a nossa vida faz com que haja aquela restauração do corpo. Embora a medicina moderna seja bastante avançada, ainda é um tanto restrito o número de medicamentos cuja eficácia é reconhecida pelo círculo médico, mesmo incluindo os antibióticos recentemente descobertos. Recentemente, isso já no meados do século XX. Existem muitos medicamentos cuja eficácia é incerta. Além disso, as opiniões dos próprios médicos a respeito do seu uso variam bastante. E aqui entramos num outro ponto. A gente vê que o médico, quando ele próprio tem convicção daquele remédio, ele tem a sua eficácia, como também existe a sua eficácia aumentada. Existe o efeito placebo. A pessoa está doente, aí usa um determinado medicamento e aquele medicamento acaba funcionando mesmo sem... Quer dizer, na verdade não é o medicamento. Se dá uma substância, até uma balinha de açúcar, diz que é um comprimido eficaz, a pessoa pode se curar. Isso comprova, a própria ciência já comprovou que a mente tem essa influência, essa capacidade de curar as pessoas ou de fazer com que se mantenha a saúde. Portanto, vamos procurar viver de maneira harmoniosa, de maneira alegre. As pessoas que estão doentes riam bastante. Até tem aquele Dr. Pat Adams, que é o doutor Alegria. Ele abandonou a medicina condicional para se dedicar à risoterapia. Então isso já é comprovado. Agora a gente precisa, hoje tem os doutores da alegria, precisa esperar ir para um hospital para receber, e normalmente eles trabalham com crianças, para receber a visita do doutor da alegria na sua casa, vire você um doutor da alegria, comece a gargalhar na sua casa, pode até fazer treinamento diante do espelho, avisa a família, né? Mas vai lá no espelho e dê gargalhadas. Isso já é comprovado, inclusive nós liberamos no cérebro um antidepressivo poderoso que é a endorfina. Então tudo isso, à medida que nós vamos compreendendo que a matéria não tem existência verdadeira, ela reflete o nosso conteúdo mental. A partir daí, nós estamos municiados para transformar a nossa vida, para manter uma vida plena, feliz e saudável. Então, quando a pessoa sai do seu eixo natural, ela adoece em função de manter pensamentos sombrios, de manter pensamentos tristes. A tristeza faz com que a pessoa adoeça também. Então, voltar ao natural. Veja um bebê, qualquer coisa, um bebê ri alegremente, ele se diverte com as coisas mais simples, que é o natural do ser humano. Depois a gente vai crescendo, vamos saindo desse natural, nos enchemos de preocupação. A própria palavra preocupação, se ocupar antes, a gente se preocupa. Então vamos abandonar, não vamos ser escravos das preocupações, não sejamos escravos de ressentimentos do passado. Então na Bíblia tem a história lá
que estavam fugindo de Sodoma e Gomorra lá, e a mulher olha para trás e vira uma estátua de sal. Pode parecer uma coisa fantasiosa, então não sei, deve haver uma explicação para esse fato, não sei se ele é alegórico, se de fato aconteceu. Você foi machucado por palavras, se cure com palavras. Sorria para você mesmo, se elogie. Você fica esperando elogio dos outros. Primeiro, elogie quem está à sua volta. Harmoniza a família com elogio. E elogie a si próprio. Isso não tem nada a ver com ser presunçoso. É presunçoso você querer ficar dizendo que você é melhor, em público dizer que é melhor que os outros. Agora, você dizer que você é inteligente, então eu tenho toda a equipe aqui que está nos acompanhando, e eles são pessoas altamente capazes, eu não sei fazer o trabalho deles. Eu posso dizer, Eduardo, eu sou muito inteligente, sou uma pessoa inteligentíssima. Não quer dizer que eu sou mais inteligente do que nenhum deles. E eles têm as suas competências, mas isso não quer dizer que eu não posso me elogiar, me valorizar dentro dos meus potenciais. Então faça isso consigo próprio e não vire estátua de sal, ficar lá preso no passado. Renove a sua vida, renasça. Busque um novo relacionamento com as mesmas pessoas. A gente fala novo relacionamento, já pensa que tem que romper com tudo. Com as mesmas pessoas. Comece agora. Renasça agora. Por isso você fala o renascimento. É preciso renascer. E se você quer realmente partir para esse renascer, é importante ter contato com boas palavras, com a literatura, leia livros, faça cursos, convidamos você, participe das reuniões da Seichonoye. Você está gostando dessa mensagem? Não entendi muito bem? Então vem para a gente, conversa, a gente pode estar com as portas abertas, participe, conheça outras pessoas, veja sobretudo testemunhas de pessoas que chegaram doentes, chegaram com muitos problemas de relacionamento, problema financeiro e renovaram a sua vida. Aí a gente partiu para uma vida, como o pessoal costuma dizer, só alegria. Então aqui é um mundo de alegria. Mas aí onde você também está. Mas vem aqui conosco para você realmente ter esse instrumental, sair um pouco da atmosfera, a atmosfera às vezes para baixo. Se você só a atmosfera já é uma atmosfera para cima, legal, então vem compartilhar com a gente. E se a sua atmosfera não é muito legal, aí onde você vive, venha para cá e depois leva para sua casa. Renova o pessoal lá também, eles merecem, são pessoas maravilhosas, são pessoas que foram colocadas na sua vida por Deus, eles estão do seu lado para te auxiliar. Então, se você quer mais informações sobre a Seichonoye, visite o nosso website www.sni.org.br ou ligue para a gente, 0800 770 2600 e teremos o prazer de dar todas as informações que você necessitar. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado.